Olá, meus queridos alunos do segundo ano, né? Turma boa de administração, turma boa de enfermagem, turma boa de redes, né? Quero desejar a vocês aí, ó, muita felicidade, que a gente descanse, né? Para fevereiro a gente estar firme e forte. Então, o nosso último assuntozinho é falar sobre os curdos, né? Tem uma questão na nossa prova, né, sobre os curdos. Você vai ver que não tem muito mistério, né? Os curdos estão dentro da lógica dos nossos assuntos, né, que é falar de alguns conflitos na região do que? Do Oriente Médio, correto? Bom, então, né, você já sabe que ali é um verdadeiro barril de pólvora, né, o Oriente Médio, por questões étnicas, por questões do petróleo também, tá certo? Então, os curdos estão no meio dessa situação. Os curdos são um, um povo, né, uma etnia, já conversou sobre isso, né, que está entre alguns países, está entre a Armênia, o Irã, o Iraque, a Síria e a Turquia, tá certo? Só que essa etnia, né, queria formar um país, o Kurdisquistão, tá certo? Mas não existe esse país, né? É um povo sem um país físico, né, e vão estar distribuídos, né, entre esses, sofrendo muita retaliação, principalmente na Turquia, né, e no Iraque, tá certo? Bom, a história deles remonta, né, ao período do final da Primeira Guerra Mundial, né, do Império Turco Otomano, que se desfacelou, tá certo? E foi dividido artificialmente o que em vários países. Nessa divisão, não foi garantido que o país para os curdos. Né? Os curdos ficaram que divididos entre 6 países, como a gente vai ver. Né? Então, na tentativa de restabelecer, né, um país, né, a maioria dos curdos estão na Turquia, né, eles criam um partido PKK, né, que por muitos é considerado, na verdade, um grupo terrorista, né, que na verdade esse grupo visa, né, o quê? A formar um Estado curdo, né? Mas a gente sabe da dificuldade para formação desse Estado curdo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá ok? Então vamos lá. A questão dos curdos, pessoal, é uma luta pela constituição do seu próprio país, tá certo? No mundo hoje é a maior etnia, tá certo? Que não tem um território estabelecido, né? Superior, né, ao pessoal lá da Palestina, tá certo? Em termos de quantidade de pessoas, né? Os curdos é uma etnia composta de 30 milhões de pessoas, para você ver, é bem significativo, né? Eles são descendentes do reino da Mesopotâmia, né? Do Medo Persa ali, na Pérsia, o Iraque, naquela zona. Habitavam uma região localizada em 6 países diferentes, ó. Turquia, Armênia, Azerbaijão, Iraque, Irã e Síria, tá certo? Então eles ficam nesta região geográfica. E com o fim da Primeira Guerra Mundial, os países se estabeleceram e os curdos não formaram um país, ficaram em vários países. Mas como eu disse para vocês, a grande maioria, né, vão estar na Turquia e no Iraque, tá certo? Em geral, né, de modo geral, eles são islâmicos, né, reivindicam uma área para que eles possam fazer o seu país, que no caso seria o Kurdistão, tá certo? Não obstante essa questão, curda estabelece de fato, né, se formar a maior nação sem um Estado territorial, tá certo? Então essa é a grande característica que a gente já pode colocar na mente da gente, né? Que ele está espalhado em 6 países: Turquia, Armênia, Azerbaijão, Iraque, Irã e Síria, mais efetivamente na Turquia e no Iraque, né? E eles formam a maior nação do mundo, né? Sem o que, pessoal? Sem um território, tá certo? Bom, ó, a gente mostrando aí um mapinha para vocês, né? Esse de verde, né? Seria o Kurdistão, né? Onde os curdos vão estar o quê? Espalhados no mundo, né? Eu tenho um pedaço no Iraque, um pedaço na Síria, um
pedaço da Turquia, na Armênia, no Azerbaijão, no Irã e na Síria, para você ver como eles estão espalhados nessa região do Oriente Médio, né? E eles vão entrar em conflitos constantes, né? Em busca, né, do estabelecimento de uma base territorial, né? E muitas vezes eles entram, né, em conflito, né, nos países onde estão. No Iraque, por exemplo, eles defendem território para não avanço do Estado Islâmico. Na Síria, né, eles são contra o Bashar al-Assad, tá certo? Na Turquia, né, que sofre uma discriminação muito grande, né? Ele é contra o atual presidente, o Azerbaijão, né, lá. Vamos lá. O povo curdo, segundo os relatos históricos, né? Olha como a história é importante, né? Nessa região chamada Kurdistão. Eles dominavam por lá há cerca de 2.600 anos, né? No ano 612 a.C., eles teriam conquistado a cidade de Nivini, tá certo? Foram derrotados pelos persas. Tempo depois, possivelmente no século 17, depois os curdos se converteram em massa quem? Ao islamismo, né? Passando, né, a seguir os valores propostos por quem? Pelo Alcorão, né? Aí se tornando aí, né, islâmico como a grande maioria dos países do os países do Oriente Médio, né? Como eu falei, até a Segunda Guerra Mundial, os curdos habitavam a área correspondente aos impérios turco-otomano e o persa, né? Lembra, a Pérsia, né, é o atual Irã, né? E os turco-otomanos, boa parte ali do Oriente Médio era o Império Turco-Otomano, tá certo? Atualmente, né, eles vão estar nesses países que foram divididos com o fim da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Com destaque maior, como eu já tinha dito anteriormente para vocês, o Iraque e a Turquia, onde os seus gritos de independência, pessoal, foram duramente reprimidos, tá certo? No Iraque, por exemplo, tá certo? A maior onda de violência contra os curdos aconteceu no governo de Saddam Hussein, né? Que reprimiu duramente, né, as tentativas de lutar pelo seu direito de quem? Dos curdos, né? Inclusive, existem relatos, né, de ser usado armas químicas contra os curdos, tá certo? Na Turquia, ainda hoje, também os curdos são duramente reprimidos em suas manifestações pelo Estado. E a comemoração de datas religiosas, né, o ensino da língua curda, tudo isso são vedado nas escolas, tá certo? Em resposta a toda essa opressão, né, que o governo turco, né, da Turquia, né, exerce contra os curdos, né, em resposta, né, os curdos organizaram diversos grupos armados, ligado ao PKK, Partido dos Trabalhadores, né, Curdos, né? Então, normalmente quando tem algum atentado, alguma reivindicação, é organizado pelo PKK ali na região da Turquia. Reconhecido como terrorista, atua muitas vezes, né, por meio de ativação de carros-bomba, atentados públicos contra o governo, principalmente, como a gente já falou de quem? Da Turquia, tá certo? Agora, recentemente, na Síria, né, essa instabilidade e dura repressão do governo turco em relação aos curdos são, inclusive, um dos entraves que o país possui para conseguir a sua entrada na União Europeia, que não admite governos tidos como antidemocrático e que violam os direitos humanos. A Turquia, pessoal, ela já está há mais de 10 anos na fila de espera, tá certo? Para participar da União Europeia. Como você sabe, a Turquia ela tem uma parte na Ásia e uma parte na Europa, né? Então, eles já fizeram a solicitação formal, né, para ingressar na União Europeia. E até agora não foi autorizado. Um dos entraves é exatamente esse, né, a ação, né, que o governo da Turquia faz em relação à minoria, né, dentro do país dos curdos, né? Então, por isso, né, que até hoje a Turquia não entrou na União Europeia,
por não respeitar os direitos dos curdos, tá certo? Bom, os curdos, né, embora não tenham um território, eles estão atuando em diversos países do Oriente Médio, ajudando, né, com alguns governos. Vamos ver aqui, ó. Os curdos estão na linha de frente de vários conflitos e disputas territoriais geopolíticas no Oriente Médio. No Iraque, por exemplo, né, eles têm formado a principal linha de resistência que vai impedir o avanço de quem? Do Estado Islâmico, né? Que o Estado Islâmico, né, pretende, né, criar um Estado regido pela Sharia, né, que é a lei islâmica, né, que o Estado Islâmico, já dizendo até em sala de aula, né, quer fazer um grande califado, tá certo? Já na Síria, né, embora uma parte significativa tenha optado pela neutralidade, tá certo? Hoje em dia, uma boa parte, né, estão atuando contra o Bashar al-Assad, tá certo? E também alguns grupos jihadistas que tentam tomar o poder no país. É uma complexa disputa geopolítica lá na região. Então você vê que mesmo, né, eles não tendo seu território, muitas vezes, né, eles estão dentro de alguns conflitos ali na região do Oriente Médio. Bom, e finalmente, qual é o problema? O que é que falta, né, para os curdos, né, formarem o seu país, ter o seu território, tá certo? Vamos lá. O que é que primeiro está pegando aí? A atuação do PQK, né? Considerado terrorista por muitos países, né? Não considera um partido, considera o que? Um grupo terrorista. E isso meio que embaça as negociações. Considerado terrorista por muitos países, isso dificulta o reconhecimento da luta desse povo no contexto internacional. Em segundo lugar, cabe destacar que o território reivindicado, além de fazer parte de 6 países, né, tem que ter um diálogo com cada um deles, contém uma série de recursos naturais, ou seja, petróleo, ainda tem a confusão do petróleo aí no meio, tá certo? Nascente, né, de alguns cursos d'água, né, isso em região onde o recurso é extremamente escasso, o que faz com que os países apresentem uma forte resistência. E, por fim, né, falta de uma influência política dos curdos e o desinteresse das potências ocidentais. Né, colocam a luta curda o quê? Em um plano secundário nas questões do Oriente Médio. Mas é bom você saber, né, que os curdos estão lá, de vez em quando ajuda muito nos conflitos, mas falta uma força maior para ajudar no seu reconhecimento. Né? Aí a gente vê, né, a área, né, que os curdos estão, a gente nota que a grande maioria, né, está no Iraque, né, na Turquia principalmente, no Irã, mas no Irã eles não têm muito problema, na Armênia e no Azerbaijão, um pedacinho também na Síria, tá certo? Então a gente vê aí, né, eles sem o seu território oficialmente, em busca o quê? De um reconhecimento. Pois, queridos, era bem simples, né? Hoje você já está sabendo por onde caminha a questão dos curdos, tá certo? Então, ó, se prepara que, como eu disse, né, vai ter uma questãozinha aí falando sobre os curdos. Fique bem, né? Um grande abraço aí a todos, que a gente possa retornar o mais breve possível, né? Todo mundo bem de saúde, para nós termos as nossas aulas presenciais aos 100%. Fique bem.